Não temas. Palavras que inspiram confiança. Texto básico, 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, que dizem assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O reverendo e pastor norte-americano, também comentarista da Palavra de Deus, Warren Wiersbe, certa feita disse assim: o Calvário é a grande prova que Deus dá de que o sofrimento segundo a vontade divina sempre conduz à glória. Nessa frase, ele une dois conceitos que aparentemente são opostos. Ele fala do sofrimento e fala também da glória. E é isso que o apóstolo Pedro está fazendo aqui também. O apóstolo Pedro, que escreve para um público de irmãos que estavam padecendo as dificuldades da perseguição à igreja e que por isso estavam na dispersão, estavam sendo dispersos ou dispersados. O apóstolo Pedro escreve para esse público de irmãos que estavam sofrendo por demais as consequências da perseguição e fala sobre, dentre outras coisas, nessa epístola sobre o sofrimento. E ele mostra de como devemos, como o crente deve encarar o sofrimento na vida. Porque muitas vezes chegamos até a pensar de que porque somos crentes, cristãos, servos de Deus, nada pode realmente nos atingir, nenhuma dor, nenhum sofrimento teremos que passar. Claro que não é assim. Como devemos, pois, encarar o sofrimento na vida quando ele chega a acontecer? Primeiramente, não devemos temer o sofrimento. O apóstolo diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então não devemos estranhar e nem temer o sofrimento quando ele bater a nossa porta. Em segundo lugar, devemos compreender que quando passamos por algum tipo de sofrimento, isso quer dizer que a nossa fé está sendo provada. Na sequência do verso 12, o apóstolo diz: destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, aquela situação que os irmãos passaram ali de grande perseguição, acarretando tanto sofrimento e dor, era a provação, estava servindo como uma provação da fé de cada um deles. Em terceiro lugar, o apóstolo aqui diz que nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento. Essa deve ser a nossa postura. No verso 13 ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então devemos nos alegrar, mas alguém pode perguntar: por que nos alegrar em meio a tanta dor e a tanto sofrimento? No versículo 10 do capítulo 5, o apóstolo Pedro é claro quando ele diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, em meio aos sofrimentos, Deus está trabalhando em nós. E nós iremos ver os frutos desse agir e trabalhar de Deus em meio à dor e em meio ao sofrimento na nossa vida. Por isso, devemos nos alegrar quando passamos pelo sofrimento. E também o apóstolo ainda continua e nos diz, falando sobre a postura que devemos tomar como crentes fiéis em meio ao sofrimento, ele nos diz que nós devemos ter Cristo como referencial, exatamente como paradigma, como exemplo para nós em meio ao sofrimento da vida. Devemos olhar para Cristo quando enfrentarmos as dores e o sofrimento na vida. Verso 13 ainda do capítulo 4, continuando, ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nós, sofrendo por conta do Evangelho, sofrendo por amor ao Evangelho, sofrendo e padecendo as perseguições da vida, meus amados irmãos, por amor ao Evangelho, nós estamos sendo coparticipantes com o Senhor Jesus Cristo, porque Cristo, ele sofreu, foi humilhado, passou por tudo que ele passou por amor de nós. E nós devemos fazer o mesmo quando assim for necessário. E por último, meus irmãos,
quando enfrentarmos os sofrimentos da vida, devemos sempre nos lembrar que temos uma coroa de glória nos esperando lá no céu. Que por maiores que forem os nossos sofrimentos aqui na terra, nós iremos um dia estar livres de todos eles e estarmos realmente com Cristo lá na glória. O apóstolo diz no final do verso 13: para que também na revelação de sua glória, ou seja, da glória de Cristo, vos alegreis exultando. Meus queridos, essa situação que todos nós enfrentamos de pandemia e os reflexos disso na vida de cada um, traduzido muitas vezes por muitas dores e sofrimentos, nós devemos enfrentá-lo, tudo isso olhando para Cristo. Que possamos continuar olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e seguir em frente mesmo em meio a tanto sofrimento nessa vida. Olhe somente para o Senhor Jesus em meio ao sofrimento e não temas. Descansar em